Vamos gravar hoje o Devô de número 7. Senha do Influencer. O texto é o texto da carta de 1 Timóteo, no capítulo 4, que diz assim: Se trabalhamos e lutamos, é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Ordene e ensine essas coisas. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. E você já pensou em ser um influencer, um influenciador? Em ter seguidores, em gerar conteúdo, ter likes? Te digo que todos nós podemos influenciar. Te digo mais, nós fazemos isso todos os dias. Como diz Albert Schweitzer, dar exemplo não é a melhor maneira de influenciar os outros. É a única. Mais do que nos preocuparmos em dar exemplos, nós precisamos ser exemplos. E aí o buraco é muito mais embaixo. Falar o que os outros precisam fazer para mudar é muito fácil. Ser exemplo requer que a mudança aconteça na nossa própria vida. E a pessoa mais difícil de mudar é a gente mesmo. Mas a coisa boa é que essa é a única pessoa que nós temos a real capacidade para isso. Se somos pontuais, há quem repare. Se chegamos atrasados, alguém também pode querer nos copiar. Se nós não falamos palavrão, há quem tenha na sua lista de objetivos ser igual a gente. Se somos destemperados, há quem sinta vontade de nos superar. Todos temos a capacidade de influenciar. E Jesus fazia isso muito bem. Em momento nenhum, você vai ver Jesus insistindo para que os outros o seguissem. Ele simplesmente era genuíno, era verdadeiro, fazia o que precisava ser feito, falava o que precisava ser falado, se interessava pelas pessoas, tratava todas elas com amor que transbordava, e ele brilhava como um farol. As pessoas se sentiam atraídas por ele, por aquela fonte de água viva. Muitas vezes ele fazia até o contrário. Quando tinha muita gente, ele dava umas palavras mais duras para separar os interesseiros dos interessados. Um exemplo, você já assistiu a série The Chosen? Já reparou na abertura da série? A abertura são vários peixinhos, todos eles nadando na mesma direção. Então aparece um peixe diferente nadando na direção oposta, Jesus, na contramão, indo na contramão do mundo. Aí de repente um peixe repara, dá meia volta e começa a segui-lo. Aí agora são 2 peixinhos, de repente mais um, e mais um, e mais um. E daqui a pouco são vários peixes nadando juntos, influenciados pelo exemplo. E esse era Jesus. Ele andava na contramão de tudo aquilo que estava acontecendo, mas o exemplo dele arrastava. Aí me diz você teve bons exemplos? Eu tive excelentes exemplos. Meus pais são incríveis. Eu tenho um irmão que é massa demais. Meu sogro era um cara fora de série. Minha sogra. Minha esposa, que é uma fonte que jorra de sabedoria e de sensibilidade. Um pastor que eu tenho que é um homem íntegro, um homem de Deus. Bons amigos. Isso eu posso dizer. Graças a Deus sou cercado de muita gente boa. Mas olha só, se você não teve bons exemplos, isso não é uma sentença sobre você. Seja você mesmo o exemplo. Se você não teve um bom exemplo de pai, seja o melhor pai do mundo para o seu filho. Se você não teve em casa um bom exemplo de marido, seja para sua esposa o exemplo de marido que você não viu em casa. Crie seus filhos para serem incríveis, para serem uma bênção. Se você não teve aqueles amigos que foram legais para você, seja aquele amigo que você gostaria de ter tido. Eu vi uma vez, eu acho que foi o David Leonardo dizendo, ele falou assim, que ele é a primeira geração de grandes pregadores da palavra e homens de Deus da família dele. Que ele é a primeira geração. Seja aquele que vai mudar a história da sua família. Que seu bisneto possa dizer um dia, eu venho de uma família de grandes homens e mulheres de Deus. E tudo começou um dia lá atrás, com meu bisavô. E a gente tem um grande exemplo para isso. O exemplo máximo. Aquele que foi o maior exemplo que esse mundo já viu. Aquele que dividiu a história entre antes e depois dele. Que esse seja o nosso exemplo sempre. Que possamos dizer assim como Paulo disse, sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo. E fazendo isso,
meu desejo sincero que você tenha milhões de seguidores. Deus abençoe o seu dia.